Se você sente que a sua vida financeira só vai melhorar no dia em que você finalmente ganhar mais, se você vive pensando que o problema é o valor que entra e não o que acontece depois que ele entra, eu quero que você fique aqui comigo por alguns minutos, porque essa sensação é muito comum, muito humana, e ela carrega um peso silencioso que cansa o coração e a mente. Muita gente acorda cedo, trabalha duro, faz o que pode e mesmo assim termina o mês com aquela angústia no peito, aquela pergunta que não vai embora, porque parece que nunca é suficiente. E a resposta que quase sempre vem é: eu preciso ganhar mais? E sim, ganhar mais pode ajudar, pode trazer um respiro, pode aliviar pressões. Mas hoje eu vou te explicar isso do jeito mais simples que existe, como se você nunca tivesse aprendido nada sobre dinheiro antes. E está tudo bem se for assim, porque a maioria das pessoas nunca teve ninguém que explicasse com calma, sem palavras difíceis e sem julgamento. Imagina uma pessoa que está sempre com sede e carrega um copo para beber água ao longo do dia. Só que esse copo tem um rachadinho bem fino na lateral, quase invisível. E toda vez que ela enche o copo, a água começa a vazar devagarinho. Ela bebe um pouco, anda mais um pouco, e quando olha, o copo já está quase vazio de novo. Então ela pensa: o problema é que esse copo é pequeno. Eu preciso de um copo maior. Aí dão para ela um copo maior, bonito, que cabe o dobro de água. Ela enche feliz, sente até um alívio, mas o rachadinho continua lá e agora tem mais água vazando. Ela bebe, anda, vive e pouco tempo depois o copo está de novo quase vazio e a sede continua. Então ela começa a acreditar que o problema é que ainda não é grande o suficiente, que precisa de um copo ainda maior, quando na verdade o que ninguém mostrou para ela é o rachadinho que está deixando tudo escapar. Essa é a metáfora mais simples para entender por que ganhar mais dinheiro sozinho não resolve a vida de ninguém. O copo é a sua vida financeira, a água é o dinheiro que entra, e o rachadinho são os hábitos e decisões que fazem o dinheiro ir embora sem você perceber direito. Não é sobre você ser descuidado, não é sobre falta de inteligência, é sobre falta de ensino. Ninguém pegou na sua mão e disse: antes de pensar em um copo maior, vamos olhar se o seu copo está inteiro. Agora imagina uma criança que ganha figurinhas para completar um álbum. Toda vez que ela ganha um pacote novo, ela fica tão animada que sai colando qualquer figurinha em qualquer página, sem olhar direito, só pela emoção do momento. No começo parece divertido, mas depois o álbum vira uma bagunça. Faltam figurinhas importantes, sobram repetidas em lugares errados e ela começa a sentir que nunca consegue completar nada, mesmo ganhando vários pacotes. A solução não era ganhar pacotes cada vez maiores, era aprender a olhar com calma antes de colar, separar as repetidas, guardar as que ainda não têm lugar, prestar atenção no espaço certo de cada uma. Com o dinheiro acontece algo muito parecido. Quando entra mais, a gente sente um alívio tão grande que dá vontade de usar logo, resolver pendências, se dá pequenos prazeres que ficaram guardados, dizer: agora eu mereço. E você merece mesmo, você merece conforto, você merece alegria, mas se todo dinheiro novo vira decisão rápida, impulso, compromisso novo que se repete todo mês, a sua vida se ajusta rapidamente ao novo valor e você volta a se sentir apertado, só que em um nível mais alto. É como se a sua vida fosse uma caixa que sempre cresce para ocupar todo o espaço disponível. Se entra mais dinheiro, a caixa aumenta junto, cheia de novas coisas, novas contas, novos hábitos, e logo parece que nada mudou. Isso não é azar, não é destino, é um padrão que acontece quando a gente nunca aprendeu a criar limites simples para o dinheiro. Pensa em uma mesa onde você coloca comida. Se você coloca um prato pequeno, você serve uma quantidade. Se coloca um prato enorme, você tende a colocar mais comida. Não porque está com mais fome, mas porque o espaço está ali. Com o dinheiro é parecido. Quando a renda aumenta, se não houver uma decisão consciente de separar partes com funções diferentes, o gasto se espalha para ocupar tudo.
A pessoa troca algo que ainda funcionava, assume um compromisso novo que parece pequeno, aceita parcelas que cabem só um pouquinho por mês. E quando percebe, o dinheiro maior já tem dono antes mesmo de chegar. A frustração vem forte, porque a expectativa era que o aumento trouxesse paz, mas trouxe só uma vida um pouco mais cara. E isso dói porque dá a sensação de estar correndo em uma esteira, fazendo esforço, mas sem sair do lugar. O erro aqui não é querer melhorar de vida, não é buscar conforto, não é aproveitar o que você ganha. O erro é acreditar que o valor sozinho vai organizar tudo automaticamente. Organização não nasce do nada quando o salário cresce. Organização nasce de pequenas atitudes repetidas, mesmo quando o valor ainda é pequeno. Se você não aprende a cuidar de pouco, cuidar de muito vira só uma versão maior da mesma confusão. Agora imagina um jardim. Se você joga água por todo lado, sem direção, algumas plantas recebem de mais, outras de menos, e a água ainda escorre pelo chão e se perde. Mas se você pega um regador e decide onde cada planta precisa de água, o mesmo tanto de água rende mais, porque tem intenção. O dinheiro sem intenção é como água jogada no chão. O dinheiro com intenção é como água dada na raiz certa. Ganhar mais é como ter um balde maior de água. Ajuda, claro que ajuda, mas se você continua jogando de qualquer jeito, o desperdício cresce junto. Muitas pessoas que passam a ganhar mais não percebem que precisam criar novos vasos para o dinheiro. Continuam com a mesma forma de decidir, só que agora com valores maiores. E aí surgem frases como: eu nem sei como eu gastava menos antes, eu ganhava menos e parecia que dava. E isso não é ilusão. Às vezes dava, porque a limitação obrigava você a escolher mais, a pensar mais, mesmo sem perceber. Quando o dinheiro aumenta, a dor imediata diminui, e junto com ela vai embora uma parte da atenção. Não é falta de caráter, é comportamento humano. Nosso cérebro gosta de aliviar tensão. Se há mais folga, ele relaxa a vigilância. Por isso é tão importante entender que cada aumento precisa vir acompanhado de novas divisões, novos combinados com você mesmo. Pense em uma mochila que você usa para carregar compras. Se você coloca tudo solto lá dentro, as coisas amassam, quebram, se misturam. Mas se você usa sacolas separadas dentro da mochila, uma para frutas, outra para coisas frágeis, outra para produtos de limpeza, tudo fica mais organizado e você percebe melhor o que está levando. O dinheiro também precisa dessas sacolas invisíveis. Uma parte com o nome de moradia, outra com o nome de comida, outra com o nome de contas que chegam sempre, outra, mesmo pequena, com o nome de descanso para o futuro. Quando o dinheiro entra e já encontra essas divisões, ele não se espalha tão fácil. Agora, quando alguém começa a ganhar mais, mas não cria novas divisões, o dinheiro extra vai direto para o bolo geral. E o bolo geral some rápido, porque ali moram tanto as necessidades quanto os impulsos. Aí a pessoa pensa que precisa ganhar mais uma vez. E de novo, e de novo. E vira um ciclo sem fim, onde o foco está sempre no próximo aumento, nunca no jeito de cuidar do que já está na mão. Isso é cansativo, porque coloca a solução sempre fora do seu alcance, sempre no futuro, sempre dependente de algo externo. Quando você entende que a mudança principal é interna, no modo de organizar, você recupera um pouco de controle. Não é controle perfeito, não é vida sem imprevisto, é só a sensação de que você está participando do jogo e não sendo arrastado por ele. Vamos trazer isso para situações bem reais. A pessoa recebe um aumento e decide que agora pode morar em um lugar mais caro, mesmo que o antigo ainda fosse possível. Decide assumir um plano novo de algo que antes não tinha. Começa a comprar com mais frequência coisas que antes eram raras. Nada disso é absurdo. O problema é quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, sem um limite claro, sem uma parte do dinheiro sendo protegida antes dessas decisões. O aumento vira só uma troca de cenário, não uma melhora de base. A base continua frágil. É como reformar a pintura de uma casa sem mexer nas rachaduras da parede. Fica bonito por fora, mas qualquer chuva forte traz os problemas de volta. Ganhar mais pode pintar a casa. Aprender a separar e proteger partes do dinheiro é consertar as rachaduras.
E isso você pode começar a fazer mesmo antes de ganhar mais, porque a habilidade de separar não depende do tamanho da renda, depende da intenção. Você pode treinar com pouco, como quem aprende a equilibrar bolinhas pequenas antes de tentar com bolas maiores. Se você espera ganhar muito para começar a organizar, vai se sentir sobrecarregado quando esse momento chegar. Se você começa com pouco, quando vier mais, você já sabe o caminho. Agora eu quero que você imagine um pote de biscoitos na cozinha. Se o pote fica aberto o tempo todo, passando na frente, você pega um, depois outro, sem nem perceber. Quando vê, acabou. Mas se você decide colocar parte dos biscoitos em um pote separado, guardado em outro lugar, você cria uma pausa entre a vontade e a ação. Essa pausa muda tudo. Separar o dinheiro funciona igual. Não é proibir, é criar uma pausa. É dizer, essa parte não é para agora. E quando a renda aumenta, essa pausa precisa aumentar junto. Senão todo o ganho vira consumo automático. O grande ponto é esse. Ganhar mais dinheiro aumenta as possibilidades, mas também aumenta o risco de ampliar erros que já existiam. Se você já tinha o hábito de usar tudo que entrava, com mais dinheiro você só vai usar tudo em uma escala maior. Se você já tinha o hábito de não olhar para onde o dinheiro ia, com mais dinheiro a confusão só fica mais cara. Por isso, a mudança principal não é no valor que entra, é na forma como você decide antes de gastar. E isso é uma notícia boa, porque significa que você não está condenado a esperar um milagre externo. Você pode começar a mudar a relação hoje, do jeito que dá. Agora vamos deixar isso bem simples e prático, sem conta difícil, sem palavra complicada. Da próxima vez que entrar dinheiro, seja muito ou pouco, antes de pensar no que você quer comprar, pare e imagine que esse dinheiro são pedrinhas coloridas que você precisa colocar em potinhos diferentes. Não jogue tudo no mesmo pote. Crie pelo menos 2 potinhos mentais. Um é o pote das coisas que mantêm sua vida de pé, como moradia, comida, contas que sempre voltam. Esse pote é prioridade. O outro pote é o da sua vida acontecendo agora, seus pequenos prazeres, suas escolhas do dia a dia. Se der, crie um terceiro pote, mesmo que receba só algumas pedrinhas, que é o pote do você de amanhã, aquele que vai agradecer por não começar sempre do zero. Quando você ganha mais dinheiro, a primeira decisão não deve ser aumentar logo o pote do agora. Deve ser fortalecer o pote que sustenta a sua vida e o pote do amanhã. Só depois disso o restante pode crescer. Assim o aumento vira base, não só movimento. Isso não tira sua alegria, isso constrói chão para ela durar mais. E se hoje você olha para sua vida e pensa que já está tudo bagunçado demais, que não tem como organizar, eu quero que você lembre da imagem do copo rachado. Você não precisa jogar o copo fora. Você pode começar tampando a rachadura com o que tiver. Um pedacinho de fita, um cuidado novo, uma decisão pequena não vai resolver tudo em um dia, mas já diminui o vazamento. E diminuir o vazamento já muda a sua história. Ganhar mais dinheiro é bom, mas aprender a segurar o que você ganha é transformador. Uma coisa sem a outra é só corrida. As duas juntas são caminho. E você é totalmente capaz de aprender isso. Não porque é fácil, mas porque é humano, é treinável, é feito de pequenos passos repetidos. O problema nunca foi você ser ruim com dinheiro. Foi ninguém ter te mostrado onde estavam os rachadinhos e como criar potinhos para proteger o que entra. Agora você sabe. E saber é o começo de uma vida financeira mais calma, mais consciente e mais sua. Porque no fim das contas, não é sobre o tamanho do copo, é sobre ele conseguir guardar a água. E isso aos poucos você consegue ajustar.